O tema da mensagem nesta noite é Passos para o Milagre. Amém? Se eu fizer uma pergunta aqui, para todos nós que aqui estamos nesta noite, todos nós precisamos de um milagre. Talvez você tenha lutado o seu milagre durante todo 2025. E nós estamos no último mês do ano. Talvez Deus separou dezembro que seja o mês da nossa vitória. Você crê nisso? Porque quando você coloca a fé em ação, tem situações em nossas vidas que Deus muda instantaneamente. Tem situações que requer tempo. Tem situações que requer anos. E o tema é Passos para a Vitória. O versículo-chave que nós vamos ler, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de número 41. Lucas 8, versículo de número 41. Todos acharam? 8:41. Diz assim: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, rogai-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus quer falar comigo e com você nesta noite algo muito importante. Primeiro, Deus, Ele tem que ser em tudo em nossas vidas. Em primeiro lugar, na nossa vida tem que ser Deus. Não tem outra coisa, irmão. Não tem esposa, não tem marido, não tem filho, não tem irmão. Deus tem que ser o primeiro. Depois de Deus, são os nossos filhos. E nós acabamos de ler aqui que Jairo era o quê? Um príncipe da sinagoga. Um homem que era respeitado. Um homem que era admirado. Só que ele estava passando uma situação que ninguém da sinagoga podia resolver. Nem ele, sendo príncipe, podia resolver. Vou trazer para mim e para você, para nós começarmos a entender. Tem coisas na nossa vida que homem nenhum pode resolver. Talvez você está sentado aí, está passando na sua mente situações que você está vivenciando, e talvez você já foi em vários lugares e ninguém conseguiu resolver para você. Mas hoje, o Espírito de Deus te trouxe ao lugar certo, aonde, se você crê, você vai sair daqui com a resposta. Porque a resposta minha, a sua resposta, é mediante a nossa fé. E a primeira coisa que Jairo fez, ele se prostrou. Porque ele havia acabado de perder a sua única filha, que estava completando 12 anos de idade.
Os verdadeiros pais, as verdadeiras mães, faz tudo pelos seus filhos. Porque no século que nós estamos vivenciando hoje, não existe pai e mãe como antes. Se eu falar alguma mentira, você pode mandar eu fechar a boca e descer daqui. Os pais e as mães do século 21, muitas mulheres acabam de dar luz e pega o seu filho e joga ele numa lata de lixo, no rio, embrulha numa sacola e joga em qualquer lugar, como que se fosse um objeto para se jogar fora. Mas os pais que amam, as mães que amam, pode passar pela maior dificuldade, que ele vai fazer tudo para proteger os seus filhos. E aqui nós temos um exemplo que Jairo não olhou para a sua posição. Ele deixou de lado a autoridade como príncipe e se preocupou com aquilo que ele mais amava, que era sua filha. Se eu perguntar para você que aqui está, que é pai e mãe, você que ama o seu filho, a sua filha, você faz qualquer coisa para vê-lo bem. É mentira? Quantas vezes nós vivenciamos situações com os nossos filhos, que nós chegamos ao ponto de falar assim: se eu pudesse trocar de lugar com você e passar tudo que você está passando, eu faria. Olha a diferença de um pai e de uma mãe que tem um amor que foi dado por Deus. Porque o pai e a mãe que não ama, não está nem aí para os seus filhos. Se você fizer uma pesquisa hoje, a maioria da juventude hoje que estão em caminhos errados, os culpados são o pai e a mãe. Porque não se importa, não se preocupa, não orienta, não instrui, deixa crescer e agir de qualquer maneira. Mas o pai que ama, ele busca a mudança, como aconteceu com Jairo. E a Bíblia está dizendo que Jesus estava no lugar certo e na hora certa. O que você veio hoje buscar na igreja? Responda para você. O que está dentro do seu coração? O que está passando na sua mente agora? O que está passando no seu subconsciente agora? Quantos pais que estão aqui, que já vivenciaram obstáculos e dificuldades, que você pensou que não ia conseguir, mas Deus o te capacitou, o te condicionou para você chegar aonde você chegou. Principalmente para os homens. Nós que somos líderes de família, eu já vivenciei momentos difíceis na minha vida, a qual fiquei desempregado quase 1 ano. E todo dia eu via minha esposa sair para trabalhar de manhã, e eu ficava assim: meu Deus, a responsabilidade é minha. Mas eu creio que o Senhor tem
condição de mudar a situação. Aí Jairo vai e se lança aos pés do Senhor, dando continuidade. Indo ele, apertava a multidão. Olha só, irmão. No mesmo momento, aconteceu duas histórias diferentes, mas a mesma atitude promoveu o milagre. Três coisas que eu quero que você saia daqui hoje, anotado no seu coração, na sua alma e no seu espírito. Primeiro, fé. Segundo, atitude. Terceiro, ação. Porque se nós não tivermos essas três coisas interligadas uma à outra, não acontece milagre em nossa vida. Jairo voltou para sua casa com a sua vitória. E no meio da multidão, veio uma mulher que já sofria há anos com uma hemorragia. E a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo o que ela tinha, todo o recurso financeiro, todo o suporte financeiro que ela tinha, tudo aquilo que ela conquistou. E a Bíblia vai dizer que quanto mais ela ia buscar a ajuda do homem, ela ia de mal a pior. O que está acontecendo com a humanidade hoje? Quanto nós mais buscamos ajuda no homem, nós estamos indo de mal a pior. Mas o dia que eu e você tomarmos essa atitude dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, ir ao lugar certo, a pessoa certa, muitas coisas na nossa vida vai mudar. A mulher não tinha mais nada, mas ela colocou dentro dela assim: se eu só tocar na orla do seu vestido, eu seria curado. Quando eu e você saímos da nossa casa, qual é a atitude no caminho até chegar aqui? Será que você vem determinando dentro de você que você vai vir aqui e algo diferente vai acontecer na sua vida? Ou você fala assim: eu vou lá, vou participar mais um culto, vou lá ver alguns irmãos que eu gosto, abraçá-los, conversar. Mas será que nós saímos da nossa casa com a atitude de Jairo e da mulher do fluxo de sangue? É isso que o Espírito Santo está perguntando para mim e para você. Não basta, irmão, eu e você só vir na igreja. Não basta. Nós temos que ter dentro de nós as três coisas que eu estou te falando: fé, atitude e ação, para que quando você passar daquela porta para dentro, você vai ter a resposta que você está buscando, que você está esperando, o milagre que você está lutando, a resposta na justiça, o milagre na saúde, a libertação do esposo, da esposa, dos filhos. Mas requer de nós atitude, como o Jairo e a mulher do fluxo de sangue fez. Olha algumas coisas que eu e você temos que ter. Reconheceu a autoridade que está sobre Jesus. O que está acontecendo hoje nas igrejas? As pessoas estão deixando de crer e confiar na autoridade que está sobre o nome de Jesus e confiando no homem.
Preste atenção, a Bíblia diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Hoje a igreja está confiando mais no homem do que em Deus. Eu posso fazer alguma coisa para você? Porque a Bíblia está dizendo: maldito é o homem que confia no homem. A nossa confiança tem que ser em Deus, irmão. Porque eu um dia vou te decepcionar. Porque eu sou ser humano, eu sou pecador. Mas quando você lança sobre Jesus a sua confiança, a sua fé, Ele jamais vai decepcionar você. Na hora certa, o milagre vai chegar. Por isso que você vê muitas famílias sendo destruídas, porque ela está confiando no homem. Jairo não confiou na sua autoridade. Ele sabia que a autoridade maior estava sobre Jesus. Ele prostrou perante ele. Ele adorou o Senhor. Vou fazer uma pergunta para mim e para você. Será que nos momentos de luta nós temos tido força para adorar? Responda para você mesmo, irmão. Em meio às suas lutas, você ainda tem encontrado força para adorar? Essas duas pessoas tiveram, irmão. É no momento de luta que nós somos restituídos, reconstruídos por Deus, porque o Espírito Santo dá a mim e a você força para continuar lutando. Terceiro, humilhou-se diante do Senhor. O que é humilhar, irmão? Humilhar não é o que a gente vê hoje aí, ó. O ser humano que tem condição financeira, ele pisa naquele que não tem. Ele desfaz da pessoa como se ela fosse o resto do resto. Humildade significa reconhecer a necessidade que nós temos de ter a presença de Deus em nós. É de você chegar diante do Pai e conversar com Ele. Falar: Pai, eu reconheço que sou pecador, mas tenho lutado para me tornar santo e o pecado se tornar acidente em minha vida. Isso que é gesto de humildade, irmão. Não se importou com o que os outros iam dizer. Sabe o que acontece hoje em nossas vidas, irmãos? A gente fica preocupado com o irmão que está do lado. Só você e Deus sabe o que você está passando, irmão. O irmão que está do lado não pode fazer nada para você. É você e Deus. Tem vez que nós temos que chegar na igreja e clamar a Deus por socorro. Tem que clamar. O que é clamar? É você expor tudo aquilo que está aqui dentro para fora. E Deus vai ouvir e vai te responder. Só que o diabo, Satanás, o nosso adversário, ele fica assim, soprando. Ah, se você falar para Deus, o que seu irmão vai pensar do lado? Irmão, Deus está aqui para nos ouvir. Deus nos ama. Independente da condição que cada um de nós temos aqui hoje. Ele nos ama com amor incondicional. Foi por isso que Deus deu a Jesus para Ele viver aqui na terra, nos ensinar a sua palavra, ao terceiro dia ressuscitar, voltar para o Pai e preparar para mim e você a morada eterna.
Nós estamos aqui de passagem. Um dia a lágrima vai secar. Um dia a dor que você sente vai cessar. Lá só haverá louvor, glória, porque o Senhor vai cessar todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Temos que acreditar no poder que há no nome de Jesus. Você crê que este nome pode mudar a história da sua vida? Eu cometi um crime. O nosso irmão Jonathan é formado especialista e perito. Eu fui enquadrado no artigo 171, que significa artigo 171. Estelionatário. O único crime que você comete não tem fiança. E quando eu estava preso, lá na delegacia de Santa Terezinha, Deus enviou uma mulher para pregar para mim. Eu nasci no Evangelho. Só que quando eu completei certo tempo de vida, eu achei que eu era dono do nariz, como nós usamos aí. Tomei decisões erradas e fui punido e paguei um alto preço. Mas quando eu estava preso, eu lembro como se fosse agora, a mulher falou comigo da seguinte forma: muitos te julgam e te rejeitam como você está agora, como você se encontra. Sabe como eu estava preso? Meu cabelo era amarelo, estava sem camisa, descalço e com a bermuda caindo. Ela chegou para mim e falou assim: Jesus te ama e pode mudar a história da sua vida. Ela só falou isso, virou as costas e foi embora. Eu conhecia a verdade, só que não vivia a verdade. Mas o Espírito Santo me deu a oportunidade, como Ele está te dando aqui hoje. Você não sabe se amanhã você vai abrir os olhos. Então hoje é a oportunidade de você mudar, como Ele me deu há mais de 25 anos atrás. Ele falou assim: você vai pagar pelo preço do seu erro, mas eu vou caminhar lado a lado contigo. Em momento algum eu vou te deixar, mas você tem que assumir um compromisso comigo hoje. Só que ele me lembrou também, quando Jesus estava na cruz, antes dele dar o último suspiro, ele falou assim: Pai, está consumado, decretado a vitória. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: sabe esse crime que você cometeu? Jesus já pagou. Eu paguei 1 ano da minha vida. Olha o que Deus faz. Você está entendendo o que Deus pode fazer na sua vida? Não é mérito meu. É porque quando nós estamos numa situação, temos que ter fé, atitude e ação, que você não aceita mais a vida que você está levando. A decisão tem que partir de mim. A decisão tem que partir de você. A decisão não vem do meu pai e da minha mãe. A decisão é individual. Como a salvação é individual. E Jairo e a mulher acreditou no poder que estava sobre Jesus. Não desistiu do seu milagre. Eu já contei aqui também. Eu trabalhei quase 20 anos da minha vida como funcionário. E a última empresa que eu trabalhei, 5 anos da minha vida, decretou falência.
saí sem receber R$1. Nunca depositaram o fundo de garantia. Eu falei para o Senhor, Senhor, esses 5 anos da minha vida que eu trabalhei, desses 5 anos, uma grande parte pertence ao Senhor. Eu vou entregar na sua mão, e na hora certa, o Senhor vai agir. Sabe quantos anos passou? 15 anos! E Deus me deu vitória. Nesses 15 anos que eu esperei, eu fiz uma coisa para Deus que eu nunca fiz. Falei, Senhor, se o Senhor me der vitória, para me receber esses 5 anos, eu quero fazer uma coisa para o Senhor que eu nunca fiz. Mas ninguém vai saber, porque a Bíblia fala, o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Amém? Porque tem gente que abençoa, e ele fica assim, ó, quando você subir lá em cima do altar, fala o meu nome. Fala o meu nome, para todo mundo da igreja quer saber. Não. Quando você é abençoador, só o Senhor precisa ficar sabendo. E Deus deu vitória. São coisas que eu estou te falando que eu já vivenciei. Está ali minha mãe, que não vai deixar eu mentir. Quando eu era o mais novo, eu fiquei da cintura para baixo, paralisou. Me levaram para a igreja. E o diabo queria o quê? Matar eu e o meu irmão. Ela estava arrumando para vir para a igreja. O que aconteceu com Jairo? A sua filha estava morta. Quando ela estava arrumando para ir para a igreja, Satanás pensou, vou impedi-la de buscar pela sua família. Quantas coisas aconteceu hoje para você não estar aqui? E às vezes não foi lá fora não. Talvez foi dentro da sua casa, com seu filho, com seu marido, te afrontou para você não vir aqui hoje. Porque sabia que o Espírito Santo está falando com você. São coisas que acontecem na nossa vida para alcançar o milagre. Inovou e surpreendeu a todos, fazendo o que ninguém havia feito. Irmãos, vou chamar a sua atenção e a minha atenção da forma carinhosa. Faça para Deus algo que você nunca fez para chamar a atenção dele. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Não desistiu do milagre. Terceiro, o cego de Jericó. Quando ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E ele ouviu que o movimento naquele momento era diferente dos anteriores. E ele perguntou, o que está acontecendo? Quem é esse que está causando todo esse movimento? Aí alguém falou para ele assim, é Jesus, Nazareno, o Cristo, enviado pelo Deus vivo. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como você clama a Deus? No meio das suas lutas. Hein? Será que nós estamos chamando atenção? Andar não significa nada, irmão.
Eu posso vir à igreja os 365 dias. Só andar não significa nada. Tem gente que vem na igreja só anda do lado de Jesus. Mas são poucos que querem viver Jesus para receber o sobrenatural. Quantos aqui da multidão andou com Jesus e não alcançou o que Jairo alcançou? Não alcançou o que a mulher do fluxo de sangue alcançou? Não alcançou o que o centurião alcançou? Não alcançou o que o cego de Jericó alcançou? Tem gente que virou moda para ele. Ah, eu vou na igreja lá. Eu vou lá. Um dia eu fui visitar a igreja de um amigo meu. Fui porque eu considero ele muito. E sempre quando eu saio para ir em outro lugar, eu falo com o meu pastor. Aí, um jovem do lado arrancou um celular desse tamanho, fazendo selfie, falando assim, aí ó, hoje eu estou no culto. Irmão, meu corpo pode estar aqui, mas às vezes a mente está lá fora, o que adianta? Quando nós entramos dali para cá, eu tenho que deixar todos os meus problemas do lado de fora. A sua mente tem que se esvaziar de si próprio, para que o Espírito Santo encha a sua mente, o seu coração, com desejo de conhecê-lo. Porque não é por força nem por violência. Hoje existem pastores ameaçando as pessoas a converter. O que convence o homem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é gentil. Ele fala no seu ouvido, filha, é hoje que eu estou te dando a oportunidade. Filho, é hoje que eu estou te dando a oportunidade. Cabe a mim, a você, a dar ouvido. E essas pessoas deram ouvido. Sabia muito bem o que queria. Foi até Jesus com uma causa e tinha o objetivo de voltar com a vitória. Quando você sai da sua casa, você traz o seu problema na sua mão. E você tem a convicção dentro de você. Você fala assim, hoje eu vou lá. E quando eu voltar para minha casa, eu vou voltar diferente. Porque aqui é o lugar onde Deus nos cura. Aqui é o lugar onde Deus transforma. Aqui é o lugar onde Deus liberta. Porque às vezes em casa, quando você dobra o joelho para orar, o telefone toca, o filho pequeno vem correndo e monta em cima de você, alguém te chama, quebra. E aqui, nessas poucas horas que nós temos, Deus separou esse momento para nós ficarmos próximos e íntimos dele. Quarto passo, Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um ladrão, era um enganador, roubava as pessoas. Como ele roubava? Se o imposto era 100, ele cobrava 4 vezes mais. Mas um belo dia aconteceu um movimento, um alvoroço, um barulho diferente. Só que ele era baixinho como eu. Ele não podia ver quem estava passando. Sabe o que ele fez? Olha só, o que eu falei? Tem que ter o quê? Atitude. Surpreendendo a multidão com coisas que eles nunca fizeram. Zaqueu vai, sobe na árvore e olha Jesus no olho. Jesus falou assim, eu pergunto para você, quando Jesus olhou no olho de Zaqueu, ele chamou ele de ladrão? Responda para mim. Por que os líderes hoje estão ofendendo a sua fé? Por que os líderes de hoje machucam a sua alma? Jesus veio para mostrar a diferença. Ele olhou nos olhos de Zaqueu e falou assim, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém repousar na sua casa. Ele preparou o banquete.
Jesus estava na mesa, ele levanta, fala assim: Senhor, se porventura eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais de tudo que eu roubei deles. Me mostra na Bíblia em que momento Jesus ofendeu ele, em que momento Jesus afrontou ele. Porque quando você está diante da verdade, a verdade te constrange. Porque quando você está diante da verdade, ela mostra quem você é, ela mostra quem nós somos. E quando Zaqueu viu, ele viu: não tem como eu esconder dele, porque ele sonda, ele esquadrinha o meu deitar e o meu levantar, ele guarda a minha entrada e a minha saída, dele não tem como esconder. Obedeceu a voz do mestre. Será que temos obedecido a palavra? Não perdeu tempo e nem a oportunidade. Vou falar uma coisa aqui. Tem muita gente perdendo tempo dentro da igreja, porque ainda não tomaram a decisão de ter Jesus como único e suficiente Salvador. Está perdendo tempo na igreja e o tempo do mundo, porque está em cima do muro e não tomou a decisão. Enfrentou a multidão, enfrentou as dificuldades, quebrou as barreiras. Você tem enfrentado os problemas? Você tem enfrentado as dificuldades para receber o seu milagre? Demonstrou humildade e não foi egoísta. Reverenciou a Jesus, exaltando acima dos seus status sociais, que é o centurião que nós já falamos. Conheceu a autoridade que está sobre Jesus. Temos que conhecer a autoridade que vem do Senhor. A nossa resposta vem do alto, não de baixo, vem do alto. Davi falou assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O seu socorro vem do alto, não é do homem, não é de baixo, é do alto. Quando você precisar de socorro, eleva os seus olhos para o alto. Tem vez que eu acordo de madrugada, eu abro a janela do meu quarto, e sempre quando a lua está cheia, ela fica centrada no meio certinho da minha janela. Aí eu falo: Senhor, eleva os meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro. E o Senhor sabe o que eu preciso. Foram solidários, tomaram a causa do paralítico. 4 homens. Não suportou ver o seu amigo na cama paralítico. Fizeram algo que ninguém nunca fez. Jesus estava ensinando. Sabe o que eles fizeram? Abriram o teto e desceram com o paralítico na corda. O que representa isso? Amor incondicional. Quem ama não vê dificuldade. Quem ama não vê problema. Ele vê a solução. E os 4 amigos viram a solução. Por baixo não podia, que era a multidão. Aí alguém falou assim: eu já sei aonde nós vamos entrar com ele. Eu vou subir no telhado, vocês vão lançar a corda e juntos vamos puxar ele. E Jesus sabia, estava no lugar certo. Quando desce aquele paralítico, ele sai dali andando e levando a sua cama. Último, entenderam que somente Cristo podia operar aquele milagre. Enfrentaram o medo de cair do telhado, mas viram o seu amigo sair andando. Último, a mulher cananeia. Foi se referido que na mesa do Senhor caía migalhas, e considerado aquela mulher numa forma figurativa, poderia arrancar o pão
e lançar os cachorrinhos, ela chegou e falou assim: Senhor, não é justo você tirar da mesa do Senhor e lançar aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem também das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que é isso? Tem muita gente que interpreta isso aqui achando que Jesus referiu a mulher como cachorrinha. É uma forma figurativa para nos ensinar a atitude. Ela não desistiu, ela teve o quê? Fé, atitude e ação. Falou na mesma hora, ela agiu: Senhor, das mesas também caem migalhas e os cachorrinhos são alimentados. Aí Jesus sorriu e falou assim: mulher, recebe o milagre. Suportou o silêncio de Jesus e o desprezo dos apóstolos, acreditou que Jesus poderia curar sua filha, perseverou e não desistiu diante das dificuldades. Sabe por que tem muitos cristãos que não recebem vitória? Porque no meio da luta desiste. E eu vou te dar um exemplo. Quando Israel saiu do Egito, no primeiro obstáculo que eles enfrentaram no deserto, eles questionaram Moisés dizendo assim: você nos tirou do Egito para morrer de fome no deserto? Sabe por que eu e você não recebemos milagre hoje? Porque murmuramos demais, reclamamos demais, questionamos demais. E talvez esse ato que nós cometemos impede de um milagre acontecer. Amém? Espero que o Espírito Santo tenha falado com você.